A série Sex and the City foi definitivamente um fenômeno cultural no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Eram 4 mulheres independentes, descoladas, vivendo amizades que pareciam reais, cheias de altos e baixos, mas ainda assim um vínculo muito bonito e inspirador. Porém, enquanto na TV tudo parecia flores e cosmopolitans, na vida real a coisa era bem diferente. A Kim Cattrall, a icônica Samantha Jones, e a Sarah Jessica Parker, a Carrie Bradshaw, protagonizaram momentos de tensão que causaram vários estranhamentos públicos. I don't see them. The common ground that we had was the series, and the series is over. I just wish that Sarah had been nicer. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e vocês estão sabendo que And Just Like That, o spin-off de Sex and the City, tá rolando desde 2021, né? A Carrie, a Charlotte, a Miranda estão de volta, mas e a Samantha? Cadê a Kim Cattrall nessa história? Ainda mais ela que é um personagem tão icônico da série. Então, se você quer entender toda essa treta dinossáurica que gera burburinhos até hoje, continua aqui no vídeo, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal e comenta se você é do time Sarah ou do time Kim. Bom, Sex and the City é uma série da HBO lançada em 1998, que acompanha a vida da colunista Carrie Bradshaw e as suas amigas que exploram os altos e baixos do mundo dos solteiros em Nova York. Aos 30 e poucos anos de idade, elas são bonitas, bem-sucedidas e principalmente unidas por uma grande amizade. Ai, que lindo! Pena que não era assim na vida real, né? Brincadeiras à parte, um dos pontos mais legais dessa série é que a moda também virou protagonista. Cada personagem tem um estilo super marcante e os looks são simplesmente incríveis. A Carrie, então, a protagonista, virou um ícone total. Várias das peças que ela usou se tornaram super desejadas na época e tem até quem diga que foi ela que popularizou aquele colarzinho com o próprio nome, sabe? O famoso Carrie. Outro ponto que Sex and the City se destaca bastante é que na época eles eram super pra frentex. Eram mulheres falando sobre sexo, sobre a vida de solteira delas, relacionamento, mais tarde filhos, tudo sem muito filtros. Claro que, com os olhos que temos hoje em dia, com várias mudanças sociais, eles pecaram muito em alguns assuntos, mas assim, gente, era 1998, início dos anos 2000, não dava pra esperar que eles fossem super militantes também, né? A série trouxe mudanças bacanas, discussões bacanas, mas ela peca sim em muitos assuntos, pra ficar claro aqui, tá bom? Resumindo, lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, a série cumpriu muito bem seu papel e marcou várias gerações. Bom, antes da gente entrar de vez nessa treta, eu preciso que vocês entendam que a Sarah Jessica Parker, que eu vou chamar de Sarah, porque eu não vou ficar embolando o meu R toda hora. Mas, gente, ela já era mais conhecida que essas outras atrizes que ela vai contracenar depois. Ela já tinha feito parte de filmes, também era bem ativa no teatro. Então, o criador de Sex and the City queria a Sarah Jessica Parker pra personagem da Carrie. Só que a Sarah, como eu acabei de falar pra vocês, ela veio mais especificamente do cinema, do teatro, então ela tava bem relutante em aceitar a Carrie, porque ela não sabia se valeria a pena pra carreira dela, era um compromisso a longo prazo. Fora que, lendo o script, ela notou que tinham muitas cenas de nudez e um linguajar mais explícito. Por isso, antes de topar um projeto que ela estava tão incerta sobre, a Sarah fez algumas exigências e as suas condições foram aceitas. Um contraponto que quem assistiu essa produção sabe muito bem é que enquanto as cenas da Carrie não tinham nudez, a Miranda e a Samantha tiveram várias ao longo da série super explícitas. O que aconteceu vocês já sabem, né? A série foi um sucesso total, teve 6 temporadas e acabou em 2004, e nesse mesmo ano a Kim Cattrall revelou que o fim aconteceu devido a exigências do aumento do salário. Segundo a atriz, ela sentia que depois de tantos anos, era hora de todas elas participarem da fortuna financeira de Sex and the City, e que quando eles não pareceram interessados em acatar essa demanda, ela percebeu que era hora de seguir em frente, mesmo sabendo que iria rolar mais uma temporada e um filme. Só que a polêmica não vai parando por aí, porque no Emmy Awards de 2004, todas as atrizes principais se sentaram juntas. Já a Kim sentou sozinha. Quando foi perguntada sobre o motivo, a atriz disse: "Somos melhores amigas? Não, somos atrizes profissionais. Temos nossas próprias vidas." A série não voltou, mas de alguma maneira o primeiro filme de Sex and the City foi lançado em 2008 e sim, a Kim estava nele. Mais tarde ela revelou que na época, em 2003, 2004, ela estava passando por um momento muito difícil, um divórcio doloroso. O pai dela tinha acabado de ser diagnosticado com demência.
então sentiu que deveria focar mais na família e menos em Sex and the City. Porém, uns anos depois, ela recebeu o roteiro e viu que estava na hora dela revisitar sim a Samantha Jones, então foi assim que ela fez parte do filme, que ela realmente assinou o contrato e saiu Sex and the City 1. Mesmo assim, apesar de tudo parecer perfeito, ela aceitando fazer parte, as fofocas sobre a discrepância salarial entre as atrizes começaram com tudo de novo. Segundo os tabloides, a treta entre Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker começaram por motivos financeiros e ela já é de anos e anos, não foi no final da temporada, mas sim desde a segunda temporada, quando a Sarah Jessica Parker foi nomeada como produtora executiva, que fez com que o salário dela subisse para $300 mil por episódio. A Kim, vendo isso, pensou, ué, por que eu também não posso negociar um aumento aqui do meu salário, né? Só que aparentemente isso não pegou bem nos bastidores. Dizem que o clima ficou super pesado e que as outras atrizes nem sentavam com a Kim durante as refeições. Talvez para quem não assistiu a série não entenda por que a Kim, mesmo não sendo a protagonista, foi lá pedir um aumento. Mas, pessoal, a Samantha Jones era um acontecimento, era o alívio cômico da série, sabe? Ela trazia um mood diferente ali pra quando elas se juntavam. Ela, na verdade, se tornou a personagem favorita de muitas pessoas, batendo de frente até mesmo com a Carrie Bradshaw, que é feita pela Sarah Jessica Parker. Então não é como se a Kim estivesse delirando, sabe? Ela também queria um aumento porque a personagem dela era muito popular entre o pessoal que assistia a série. Em relação a tudo isso, o posicionamento da Sarah foi afirmar que o elenco era amigo e que ela gostaria de ter visto mais a Kim sim. E não é porque a Kim mencionou sobre dinheiro lá naquela entrevista que ela é uma vilã, sabe? Não é motivo pra vilanizar a Kim. Passou um tempo, as gravações de Sex and the City 2 iniciaram e as fofocas voltavam sempre pro mesmo lugar. Sarah contra a Kim. Dessa vez, segundo o New York Post, as duas não conversavam, não se olhavam e deixavam todo mundo desconfortável por conta dessa rixa delas, né? A Sarah Jessica Parker respondeu sobre isso dizendo que nunca faria um filme sem a Kim e que ela a ama a atriz muito. Quando repassaram essa fala da Sarah pra Kim, ela respondeu dizendo que concorda com ela e que não entende porque ninguém acredita que elas se dão bem, que são duas mulheres fortes, bem-sucedidas e que a mídia adora colocar mulheres assim uma contra a outra, né? E que isso rende cliques, rende vendas. Mas na real é que a Sarah, para ela, é uma grande líder que liderou super bem a equipe de uma forma bem gentil, mas forte ao mesmo tempo, sabe? Que ela admira bastante a Sarah, mas que esse assunto para ela já tá super tedioso, ela não aguenta mais falar sobre essa suposta rixa, que aparentemente até esse momento era uma suposta rixa. Bom, nesse ponto, Sex and the City 2 foi lançado e dessa vez o elenco todo deu uma entrevista para uma revista e a Sarah admite que às vezes sentimentos são feridos nos sets, sim. A Cynthia Nixon, a Miranda, conclui que realmente nem sempre é fácil, mas a ideia de que elas são adversárias, inimigas, é ridícula. A Kim traz a mesma conclusão que eu já tinha compartilhado com vocês, de que a imprensa coloca as mulheres nessas caixas em vez de mostrá-las como o filme as retrata, mulheres poderosas, bem-sucedidas. Já Christine Davis, a Charlotte, resolveu esclarecer um drama lá do passado, um suposto drama, né, de que ela e Kim não sentavam juntas durante as refeições. Essa história é a seguinte. Segundo os tabloides, a Kim e a Kristen frequentavam o mesmo restaurante de um hotel X, só que nunca foram vistas juntas, sentando juntas. Isso acabou corroborando para aquela ideia de que as três não suportavam a Kim, né? Só que a Kristen, nessa entrevista, nos contou que, na real, quando as duas chegavam das filmagens, a Kristen ia diretamente para a academia, depois voltava, tomava um banho e acabava pedindo comida no quarto mesmo, sabe? Já a Kim, quando chegava das filmagens, ia se arrumar e ia pro restaurante do hotel. Entenderam a diferença? Ela conclui que essa ideia de que as duas se odeiam é ridícula. Por anos e anos essa polêmica era revisitada, sempre eram questionadas sobre, e a Sarah Jessica Parker sempre respondia naquele tom de que era perfeito?
Não, mas nós não nos odiávamos. Até que chega 2017 e a coisa fica bem mais séria. Segundo os rumores, Sex and the City 3 estava prestes a começar as filmagens. Só que Kim Cattrall estava atrasando tudo isso porque ela estava fazendo várias exigências e os diretores não aceitavam. Bem no fim, eles resolveram cancelar tudo porque não faria sentido continuar com a produção sem as 4, sabe? A Kim resolveu se defender no Twitter zoando que a única exigência que ela fez foi de não fazer o filme e que ela negou a sua participação ainda em 2016. Bom, até então era um rumor que Sex and the City 3 foi cancelado, mas a Sarah Jessica Parker e a Kristen Davis foram pro Instagram e falaram que realmente o filme foi descontinuado, né, foi cancelado e que elas estão muito tristes, que elas queriam mostrar essa história incrível e que sabem que os fãs estavam super ansiosos, mas que não iria rolar mesmo. Olha, eu não acompanhei esse drama na época, mas eu imagino que os fãs mais hardcore de Sex and the City acabaram indo pra cima da Kim e culpando ela pela descontinuação do filme, né? Só que dessa vez ela não ficou no papinho de ai, éramos amigas sim, kkk, duas mulheres fortes e tal. Não, ela se defendeu e disse o seguinte: isso não tem nada a ver com dinheiro ou mais cenas como estavam falando na mídia e que nunca foi amiga do elenco. Segundo ela, Sarah Jessica Parker poderia ter sido sim mais gentil. Are you friends with any of them? They all have children, and I'm 10 years older. And since specifically the series ended, I've been spending most of my time outside of New York. So I don't see them. The common ground that we had was the series, and the series is over. When was the last time you spoke to any of the other three? It must have been at some event. I don't even remember. Years ago? Gotta be. And that's another thing that's really disappointing, is that nobody ever picks up the phone and tries to contact you and you say, how you doing? You know, that would have been the way to handle it. And usually what happens in a healthy relationship is that someone offers, or a transaction for a job in my business, is that someone says, are you available? And you say, yes, and here's the job. And they say, well, yes, but thank you very much. I'm sort of over here right now, but thank you very much. And that person turns to you and they say, that's great, good luck to you, I wish you the best. That's not what happened here. This is, it feels like a toxic relationship. I just wish that Sarah had been nicer. Do you think you'll ever talk to her again? And in the past, you know, I felt, wow, I don't, especially with the fans, I don't want to in any shape or form ruin an ideal of it. Because it does stand for empowerment and it does stand for women sticking up for each other, but not always. If Sarah Jessica Parker watches this, what would your message to her be? I think that's pretty clear. I wish everybody well. You know, I really do. Apart from her. No, O tempo foi passando e Sarah, querendo ou não, ainda era perguntada sobre essa rixa em algumas entrevistas sobre Sex and the City e teve um corajoso que questionou como ela se sentia com a Kim dizendo que elas nunca foram amigas. E Sarah responde que se sentiu de coração partido, chateada, porque não é assim que ela lembra da experiência nos sets. Em 2018, infelizmente, o irmão da Kim faleceu e ela fez um post anunciando no Instagram e a Sarah respondeu esse post dela dizendo o seguinte: querida Kim, meu amor e condolências a você e aos seus, que Deus acompanhe o seu amado irmão, beijos. A Kim respondeu postando no Instagram: eu não preciso do seu amor ou apoio nesse momento trágico, @Sarah Jessica Parker. E a legenda da postagem era: minha mãe me perguntou hoje, quando aquela Sarah Jessica Parker, aquela hipócrita, vai te deixar em paz? Seu contato constante é um lembrete doloroso do quão cruel você realmente era antes e agora. Deixe-me deixar isso bem claro, se ainda não fiz. Você não é minha família, você não é minha amiga. Então, estou escrevendo para lhe dizer pela última vez para parar de explorar nossa tragédia para restaurar a sua persona de boa garota. A Cynthia Miranda da série também prestou condolências nos comentários e a Kim respondeu de uma maneira super amigável, agradecendo a atriz. Então, o problema dela realmente é como a Sarah Jessica Parker. A Sarah chegou sim a responder essa polêmica dizendo que mesmo estando distante, não sendo mais tão próxima como o passado,
Quando acontece uma tragédia dessas, é normal ter uma solidariedade, querer prestar condolências para a pessoa que um dia faz parte da sua vida, né? A atriz aproveitou para declarar também que nunca disse uma palavra hostil ou desmotivadora. Ela também gostaria de lembrar que era um set com 4 mulheres e ela passou o mesmo tempo com todas, então não era um set de 2 mulheres que não se davam bem. Sobre Sex and the City 3, a Sarah disse que se Kim não aceitou gravar, não tem muito o que elas fazerem além de respeitá-la. Anos se passaram depois disso e Sex and the City entrou em uma nova fase. Foi anunciado o reboot And Just Like That com Kristen, Sarah e com a Cynthia, mas nada da Kim. Só para vocês ficarem por dentro sobre o que é a série, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs e Charlotte York enfrentam questões típicas da meia-idade, a perda da juventude, a pressão estética de envelhecer, casamentos que se transformam em divórcios, filhos crescendo e novas aspirações profissionais. Para quem tá curioso, eles inventaram sim um motivo pro sumiço da Samantha, então eles não fingiram que ela nunca existiu. Eu não vou dar spoiler, mas o pessoal, quando isso foi lançado, ficou muito animado, mas ao mesmo tempo ficou um vazio ali, porque cadê a icônica Samantha Jones, né? Então muitos foram até o Instagram da Sarah Jessica Parker perguntar o que aconteceu, se tem chances dela voltar, por que ela não tá na série, como se não fosse óbvio, porque, né? Ela há anos falando a mesma coisa e o povo não entendeu que ela não quer mais ter ligação com a série, mas os comentários eram o seguinte. Uma pessoa comentou: feliz em vê-la de volta, mas sentiremos faltas de Kim Samantha. Sarah respondeu: nós também sentiremos, nós a amávamos tanto. Já outra pessoa comentou: ela não marcou a Samantha Jones. Uma pessoa respondeu esse comentário: elas não gostam uma da outra. E a resposta da Sarah para isso foi: não, eu não desgosto dela. Eu nunca disse isso. Nunca diria. Samantha não faz parte dessa história, mas ela sempre fará parte de nós. Não importa onde estejamos ou o que façamos. E é claro que perguntaram pra Kim sobre esse reboot, né? E ela foi bem direta, dizendo que sim, ouviu falar, mas não assistiu. E não vai participar, não adianta pedirem. E é óbvio que perguntaram pra Sarah sobre a Kim, e ela respondeu dizendo que é muito complicado falar sobre essa relação delas, né, sobre esses acontecimentos, porque nunca aconteceu isso com ela, sabe? Nunca teve ninguém falando mal dela, assim, desse jeito, colegas de trabalho e tal. E uma revelação até que chocante é que a Sarah contou que nem chegaram a convidar a Kim para fazer parte desse projeto, já que ela já tinha dito diversas vezes que quer se desvincular de Sex and the City, né? Não quer mais fazer parte de novos projetos. Então decidiram respeitar ela e não chamaram ela para essa nova etapa de Sex and the City, né? Do reboot, na verdade, And Just Like That. Só que, gente, o impossível aconteceu. A Samantha Kim apareceu na 2ª temporada de And Just Like That, só que calma aí que não foi como a maioria dos fãs esperava. Essa parte vai ter spoilers, então quem quiser pular eu vou deixar a minutagem aqui, beleza? Mas a participação de Kim foi super curta, durou apenas 71 segundos no último episódio. Na cena, a Samantha, que está morando em Londres, aparece conversando com a Carrie pelo telefone e disse que não poderia participar do jantar de despedida do apartamento onde a amiga morava em Nova York, porque o seu voo atrasou 3 horas e ela não chegaria a tempo. Segundo o Daily Mail, ela recebeu mais de $1 milhão por sua pequena participação. Depois disso, começaram a surgir rumores de que ela estaria de volta para a 3ª temporada, mas ela foi no Twitter e negou tudo. Muito gentil, mas eu não estou de volta. Bom, o que não podemos negar é que mesmo depois de décadas, o legado de Samantha Jones, interpretado muito bem pela Kim Cattrall, continua vivíssimo. Mesmo a gente sabendo de todas essas tretas, ela continua sendo um dos personagens mais icônicos na série. Por fim, Sex and the City marcou várias gerações e a ousadia da Samantha Jones foi um fator muito importante para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acham sobre tudo isso, porque eu vou indo nessa e tchau!